Mantendo esse padrão de retirada, as quantidades de água restantes no reservatório referentes à sétima, oitava e nona medições são iguais a, respectivamente. Bom, somente lendo o comando não tem como resolver. Ou seja, a gente tem que encontrar mais informações. Então vamos lá, ó. Um reservatório que abastece uma região urbana está com a quantidade V de água. Previsões meteorológicas indicam que a região passará por uma escassez de chuva e, por isso, as autoridades locais determinaram a realização de várias medições de volume de água nesse reservatório para efeito de monitoramento. Tá? A primeira medição indicou que o volume de água reduziu-se à metade. Então, ó, primeira medição indicou que o volume reduziu-se à metade. E qual era a quantidade inicial? Essa aqui, ó, com a quantidade V de água. Tá? A segunda indicou, ó, retirada de terça parte do que restou. A terceira, a retirada da quarta parte do que restou. A quarta, a retirada da quinta parte do que restou, e assim sucessivamente nas demais medições, mantendo o seguinte padrão da retirada. Ó, na enésima medição, a retirada vai ser de quê? De n mais 1 ésima parte do que restou. Tá? Considere que não houve reabastecimento de água no reservatório no período em que foram feitas as medições. Mantendo esse padrão de retirada, as quantidades de águas restantes no reservatório referentes às sétima, oitava e nona medições são iguais, respectivamente. Tá. Então vamos lá. Inicialmente, qual é a quantidade de água que tinha, né? O volume V. Tá? Na primeira medição, a primeira medição indicou que o volume de água reduziu-se à metade. Ou seja, se tinha V, agora tem o quê? A metade do que tinha. Ou seja, V sobre 2. Tá? A segunda indicou a retirada da terça parte do que restou. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Ó. Retirou a terça parte. Então, se eu fazer só um desenho aqui para ilustrar, ó. Vamos supor que isso aqui é a quantidade total de água, que está dividida em 3 partes. Retirou a terça parte. Se retira a terça parte, ainda fica com 2 partes, concorda? Ou seja, se eu tiro a terça parte, quanto é que fica ainda? Com 2/3. Tá? Ou seja, na segunda medição, ó, quanto é que sobrou de água? 2/3 do que tinha, porque foi retirado a terça parte. Ou seja, 2/3 de quem? De V sobre 2. Dá para simplificar, né? Esse 2 daqui com esse 2 daqui vai ficar o quê? V sobre 3. Ou seja, na primeira medição, ó, deixa eu destacar, a quantidade de água foi essa. Na segunda medição, ó, essa foi a quantidade. Agora vamos para a terceira medição. A terceira medição, ó, a terceira, a retirada de quanto? Ó? Da quarta parte do que restou. Quanto é que tinha restado? V sobre 3. Se ele tirou a quarta parte, é o mesmo raciocínio. Ó? Você divide em 4 partes, tira uma. Sobra quantas? 3. Ou seja, na terceira medição vai sobrar quantos? 3/4 de quem? De V sobre 3. Ó, corta esse 3 com esse 3. Sobrou quem? V sobre 4. Isso aqui é onde? Na terceira medição. E se você perceber, já tem um padrão aqui, né? Na primeira medição, sobrou quanto? V sobre 2. Na segunda,
V sobre 3. Na terceira, V sobre 4. Então não precisa fazer mais conta porque dá para se perceber esse padrão. Ou seja, na sétima medição, sobrou quanto? V sobre 8. Na oitava medição, V sobre 9. E na nona medição, V sobre 10. Só que perceba bem que as respostas ele coloca a fração em evidência, ele não coloca como forma de divisão, ó, V sobre 8. Ou seja, V sobre 8 é a mesma coisa que 1/8 de V. V sobre 9 é a mesma coisa de 1/9 de V. E V sobre 10 é a mesma coisa de 1/10 de V. Resposta correta, letra E.